Rogério Ceni falou nos resultistas que possivelmente vão reclamar caso o São Paulo não conquiste nada esse ano. Na verdade, a gente tem hoje em dia reinaldistas, lucianistas, leozistas, igoristas. Tem os igoristas da linha gomista, da linha vinicista, tem até igorista ainda da linha lisieirista, para você ter uma ideia de como é que está o negócio. Tem os dinizistas ainda, que às vezes aparecem, os crespistas, crepistas, e por aí vai, né? Incrível, cara, incrível. Que pena, né, gente? Que pena. E pensar que antes todos éramos São Paulinos, né? Simplesmente São Paulinos. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área, cada vez mais perplexo com o que a gente vê e com o que a gente escuta, né? Infelizmente, o futebol tomou essa proporção, o futebol tomou esse corpo e as coisas que a gente ouve realmente são desafiadoras para que você possa manter ou tentar manter um bom senso que seja, né? Tenho feito alguns comentários, algumas críticas, e obviamente, meus amigos, tudo que eu coloco não passa da minha opinião e da maneira como eu vejo as partidas do São Paulo, o que acontece dentro do São Paulo, essa questão toda da diretoria. Tem os golpistas também, né? Tinha esquecido os golpistas. Essa coisa toda da diretoria, enfim. Então, assim, de alguma forma, é apenas a maneira como eu vejo. Eu não tenho a mínima intenção, e nem vou ter, de ser dono da verdade, né? Eu acho interessante quando o pessoal responde e comenta, eu agradeço demais, adoro quando tem comentários a respeito daquilo que a gente coloca, e eu acho interessante quando o pessoal coloca assim, mas você está errado, você está enganado, é assim, 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 gente. É a maneira como a gente vê, a maneira como eu vejo, a maneira como você vê. Tem horas que você vai concordar comigo, tem horas que você não vai concordar comigo. Tem horas que você vai concordar em alguma coisa do que eu falei e outras coisas não, né? Porque é simplesmente isso. Eu não sou dono da verdade e quero acreditar que ninguém seja dono da verdade. Até porque são maneiras e formas da gente assistir e ver o que acontece com o nosso São Paulo e com a vida, né? Como um todo. Interessante, é sério mesmo, agora sou eu que vou perguntar, né? É sério mesmo que tem gente que acha que o São Paulo destruiu o Flamengo, jogou muita bola. Eu escutei gente falando que o São Paulo jogou muito futebol. Que o São Paulo jogou demais contra o Flamengo. Incrível como o Flamengo se sentiu acuado e ficou numa situação extremamente difícil diante do São Paulo. Essa é a crença que alguns torcedores acabam tendo. Veja bem, é a maneira como esse torcedor vê. Novamente, é uma forma desse torcedor ver. Eu, do outro lado, fazendo uma análise profunda, eu vejo de uma maneira completamente diferente. Chegaram a dizer para mim que não existe superioridade do Flamengo, do elenco do Flamengo com relação ao São Paulo. Gente, eu não estou falando de história, eu não estou falando de conquista, eu não estou falando de tamanho de camisa, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de elenco. Nesse momento, única e exclusivamente de elenco, né? E é interessante que tem gente que vê dessa maneira e que os elencos são equiparados e são iguais. Rapaz. Então, assim, mas tudo bem, é uma maneira de ver, né? É uma forma de você ver esse embate, de você ver essa disputa entre os dois times. Senhores, eu tenho para comigo uma coisa que é muito clara. O Flamengo, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele deixa você jogar, ele não se impõe em determinados momentos. Parece um leão brincando com uma presa, por exemplo, né? E não tem nenhuma ofensa nisso, gente, nem para o nosso time, nem para eles, diante da realidade que a gente vive. É por isso que no pós-jogo de ontem eu falei de choque de realidade, né? Então, assim, o Flamengo, o que ele faz? Ele joga o suficiente, o necessário que ele precisa para ganhar o jogo. Aqui no Morumbi foi muito parecido. O São Paulo ficou com a bola, ficou com a bola, ficou com a bola, ficou com a bola. De repente eles vão lá e caixa. O São Paulo ficou com a bola, eles vão lá e caixa. Vocês entenderam? Aí o São Paulo faz um gol, você fala, poxa, agora vai dar certo. Eles vão lá e caixa. Ontem foi muito parecido, né? O São Paulo fica com a bola, rodeia. O goleiro Santos não fez nenhuma defesa.
Nenhuma defesa que você tivesse falado quase era para ser gol, né? E de alguma maneira, na hora que ele precisa, ele faz o suficiente que ele precisa fazer para aniquilar a partida. E essa é a realidade. Um dia, eu sei que muitos de vocês não viram, um dia o São Paulo foi exatamente desse jeito. É por isso que a gente conta para os amigos que nós íamos para o estádio não para perguntar se ia ganhar ou não, mas para perguntar de quanto a gente ia ganhar. Tamanha era a confiança que a gente tinha. Tem gente que vai chamar de soberba, né? Mas tamanha é a confiança que a gente tinha no elenco e no time. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Agora, me estranha muito, e aí entra a crítica ao nosso treinador, e veja bem, a crítica ela é sempre no sentido construtivo. Eu não quero o pior para Rogério Ceni porque eu não sou louco. O pior para Rogério Ceni é o pior para mim, é o pior para o São Paulo. Então, assim, criticar hoje virou um elemento severo de punição. É um negócio absurdo, né? Quando eu critiquei ontem o Diego, e tenho falado muito a respeito disso, estão destruindo a carreira do Diego. Devagarzinho estão destruindo, porque estão dando para ele uma responsabilidade como capitão, que ele não tem preparo e não tem bola para bancar. Ele não tem bola para bancar. Eu sei que um monte de gente fica brava comigo, sobe na parede. Hoje me perguntaram do Reinaldo, o que eu tenho contra o Reinaldo? Eu não tenho nada contra o Reinaldo. Eu tenho contra o futebol que o Reinaldo joga no São Paulo, que é absolutamente nada. Ou ontem ele jogou bola. Então, assim, são muitos jogos, como o Igor Vinícius, que bateram palma pela renovação do contrato e já parou de jogar. É mais um da turminha que pega fogo, que começa a correr quando está terminando o contrato, e depois de renovado o cara para de jogar de novo. Né? É um grande engodo. Infelizmente, essa é a realidade. E a crítica vai ao Rogério no seguinte sentido. Perdemos o jogo de ontem e empatamos o jogo de domingo porque a gente não entrou possivelmente com o nosso time titular. E o jogo de domingo era para ter sido para ter ganho. Ou o Rogério achava que ia chegar no Maracanã e ia golear o Flamengo, que a gente tinha que fazer uma diferença de 2 gols. Essa é a pergunta. Então, assim, são críticas e são colocações que nós fazemos que refletem única e exclusivamente o nosso sentimento. Que em nada muda a paixão pelo São Paulo, o amor pelo São Paulo. Né? Tem muita gente que fala, eu sou São Paulino, na derrota ou na vitória, eu estarei junto. A gente sabe disso, gente. Todos nós somos assim. Faz 50 anos que eu acompanho o São Paulo desse jeito. Claro que não uma vaca magra dessa dos últimos tempos. Né? Por isso que é muito importante as pessoas, de alguma maneira, tentarem pelo menos entender duas coisas, basicamente. Quando a gente critica, a gente não quer o pior para o São Paulo porque a gente não é maluco. E segunda coisa, gente, que ainda é fundamental, a gente não é dono da verdade. E a gente coloca apenas aquilo que a gente sente e aquilo que a gente está vendo. Né? Eu acho que cabe essa explicação para que a coisa possa ficar mais transparente. Né? E não deixar transparecer que eu falo aquilo que eu tenho certeza e que é a verdade. Quem sou eu na fila do pão da verdade, gente? Eu estou muito distante, não tenho essa pretensão, né? Mas única e exclusivamente de falar para vocês o sentimento e aquilo que a gente tem visto, principalmente com relação ao São Paulo. Temos desafios terríveis pela frente. Né? Temos aí uma partida domingo importantíssima e fundamental para a vida do São Paulo. Cada jogo, a partir de agora, passa a ser fundamental para a vida do São Paulo. Né? Então, assim, um resultado positivo lá em Fortaleza para a gente é importantíssimo. O Rogério falou que precisamos de todo mundo, vai todo mundo. Sim, tem que ir todo mundo. Inclusive, hoje eu não teria dado folga. Mas já virou tradição a folga. Não, Rony, porque tem que descansar. Que descansar o quê? É época de guerra, irmão. Época de guerra, soldado não descansa. É assim que funciona. Afinal de contas, a temporada começou em fevereiro, nós estamos em setembro. Né? Nós estamos falando de 7 meses jogados. Isso só mostra uma coisa, o péssimo preparo físico dos nossos jogadores. Né? Isso sem falar na estrutura, aquela questão toda que o Dr. Turíbio quis reformular e que os PhDs em fisiologia do São Paulo acabaram não permitindo. Enfim, agora é fortalecer isso daí, agora é encorpar isso daí. E outra coisa, já que jogou para muitos tão bem contra o Flamengo, por que não joga assim toda a partida? Por que não jogou assim com o Cuiabá? Por que não jogou assim com o Fortaleza no Morumbi?
Por que não jogou assim com o Atlético de Goiás lá em Goiânia? Por que não jogou assim os outros jogos? Essa é a interrogação que fica no ar, que eu gostaria muito de perguntar para o Rogério Ceni. Mas enfim, estamos juntos nessa batalha. Vem aí final de Sul-Americana, vem aí partidas decisivas no Brasileiro, e a gente tem que estar bem forte, bem encorpado, muito mais do que tem jogado ultimamente, para a gente conseguir obter os êxitos e atingir os objetivos que a gente precisa. Legal, gente? É isso daí. Obrigado aí pela gentileza, pela parceria, pela amizade. Tamo junto. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Grande abraço.